Estamos aqui para mais um vídeo com o nosso cientista, o professor César Edil da Costa, que é o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UDESC de Joinville. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Queria pedir para o professor que o professor comente um pouco sobre a sua formação acadêmica e quais foram as instituições que fizeram parte da sua trajetória. Ok, eu fiz um curso de engenharia mecânica no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Ângelo, numa universidade particular, que hoje se chama URI. E logo depois de formado, né, de toda a minha trajetória como estudante de engenharia, fui trabalhar na indústria. Aí trabalhei por um ano e ao final desse ano houve uma crise no país aí de desenvolvimento, principalmente na indústria calçadista, que era onde eu trabalhava. E aí fui demitido e surgiu a oportunidade de fazer o mestrado. Aí fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já dentro de uma área a qual eu continuo trabalhando até hoje, que é a área de desenvolvimento de materiais. Ao final do meu mestrado, por coincidência, vi uma propaganda de um concurso aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, e decidi fazer o concurso lá no ano de 1990. E aí vim para Joinville, pensando mais em praia do que qualquer outra coisa, né? Era uma boa referência aqui das cidades próximas de Joinville, principalmente São Francisco do Sul. E acabei passando no concurso e iniciei a minha carreira acadêmica, que a princípio não era um objetivo como engenheiro, né? Era trabalhar na indústria, mas me senti muito à vontade e vi que seria a minha profissão ao longo da minha vida. Já trabalhando na UDESC, aí eu decidi fazer meu doutorado, que era uma necessidade até para a evolução que a gente deveria ter dentro da universidade, né? E auxiliar a universidade no desenvolvimento e mesmo no estado de Santa Catarina. Aí fiz meu doutorado na Espanha, na Universidade Politécnica de Madrid, e aí fiquei morando 4 anos fora do Brasil, desenvolvendo um trabalho ao qual na Espanha era um pouco mais desenvolvido que no Brasil. Hoje a área que eu desenvolvi meu trabalho lá, eu já poderia facilmente desenvolver aqui no Brasil. E aí desde então eu estou trabalhando com pesquisa e ensino aqui na UDESC. Legal. E qual foi a sua motivação para escolher ser professor e pesquisador, no caso da área que você atua? Inicialmente, o objetivo era um aperfeiçoamento do indivíduo, do engenheiro, né? A ideia inicial era para que eu pudesse ter um conhecimento mais aprofundado e continuar trabalhando na indústria. Mas durante o período do meu mestrado, pelas atividades que a gente exerce de pesquisa e também, em alguns casos, auxílio nas aulas do professor, que era meu orientador, vi que eu gostava, né? Me sentia muito à vontade e motivado para cada vez estudar mais. Então, a própria curiosidade que o engenheiro tem de fazer coisas, de desenvolver peças, né? De fazer coisas novas, na pesquisa, isso tornava muito presente, né? E também o envolvimento com colegas, com alunos, vi que poderia ser um caminho da minha vida, né? Ser professor. Entendi. E a área que o professor escolheu foi a área de materiais mesmo? A área de materiais. Toda a minha carreira foi num caminho linear, né? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de materiais a partir de uma técnica que a gente chama de metalurgia do pó. Se utiliza pó como matéria-prima, daí você pode fazer umas pecinhas a partir desse pó. Você faz um monte de peças, né? No automóvel, por exemplo, no Brasil deve ter uns 9 a 10 quilos de peças feitas por essa técnica. Nos Estados Unidos deve ter lá uns 17 a 20 quilos de peça feitas por essa técnica. Aí comecei a me envolver nessa área, que era uma especialidade do centro de pesquisa que eu estava, lá na URGS, e ao vir para a UDESC, continuei fazendo esse desenvolvimento, e quando fui para a Espanha, também, cada vez mais focando no desenvolvimento de novos materiais. É hoje o que a gente trabalha aqui no nosso grupo de pesquisa. Entendi.
E nessa série de entrevistas que estamos realizando, a gente gosta de conhecer um pouco mais sobre o cientista. E por isso eu gostaria que você nos contasse como foram as suas experiências fazendo ciência. Ou seja, eu quero que você comente um pouco sobre o projeto de pesquisa que o professor tem desenvolvido na UDESC, ou alguma pesquisa de doutorando, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre comento com meus alunos, né, que a vida da gente, né, ela acaba do nível pessoal ao nível profissional na universidade, né, sempre desenvolvendo ciência, né. Nós aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente tem alguns projetos, por exemplo, desenvolvidos com a indústria, em que tem aplicação direta de resultados de alunos de mestrado, de alunos de doutorado, de alunos de graduação em nível de iniciação científica, aplicados na indústria. A gente teve trabalhos aí com a Tupper, ali de São Bento do Sul, que faz tubos, da ArcelorMittal, aqui de São Francisco, a Vega, que antes era a Vega do Sul, né? Pensando, por exemplo, na Vega, ali, melhorar a superfície de uma chapa de aço para resistir mais à corrosão. Então, em vez do material para fazer uma geladeira ou para fazer um automóvel, ter uma vida útil tal, né? Por esse desenvolvimento pode ter uma vida útil maior, não vai enferrujar tão fácil, né? Falando assim, um termo assim do nosso dia a dia, né? Então, isso aí nos motiva para o desenvolvimento, né? Do ponto de vista pessoal, por exemplo, eu gosto muito de cutelaria, né? Sou apaixonado por facas, até por ser gaúcho, né? Sim. Talvez aí por um bom churrasco, né? Isso favoreça, né? Então, eu já fiz curso de cutelaria e o que eu faço aqui na universidade, em termos de transformar materiais, de melhorar propriedades materiais, tem tudo a ver com o processo de tratamentos térmicos, de ser um material mais resistente, mais duro, de uma forma que tenha um desempenho melhor, né? Então, tem tudo a ver com o dia a dia da gente, o estudo de materiais, né? Entendi, legal. E geralmente as pessoas têm uma visão de cientista como uma pessoa mais reclusa, que sempre está dentro do laboratório, trabalhando, pesquisando alguma coisa. A gente queria que o professor contasse um pouco mais sobre seus hobbies, passatempo. O professor falou ali que gosta de cutelaria, acredito que isso entra nessa parte de hobby. Eu queria que o professor contasse um pouco mais sobre isso. Exatamente. O nosso dia a dia aqui tirando esse período de pandemia, né, que infelizmente nos restringiu muito o convívio, né, é um processo muito dinâmico e a gente, como professores aqui, procura tornar o mais agradável possível e mais simples possível. Então, por exemplo, nós temos grupos de pesquisas aqui, nossos, que envolvem aí 20, 30 alunos, e aí no nosso dia a dia tem toda a questão séria do trabalho, né? Mas também, por exemplo, antes da pandemia, nós sempre fazíamos a sexta-feira da cuca, né? Trazíamos umas cucas aqui no laboratório, continuávamos falando de ciência e aí fazendo um lanchinho, conversando amenidades também. Do ponto de vista pessoal, eu sempre procuro me envolver também com essas atividades que tem a ver com metodologia científica, né? Por exemplo, fazer um bom churrasco, né? Já fiz cursos de carne, como assar uma carne, como cortar uma carne, também usando metodologia, né? A cutelaria, né? Totalmente a ver com o que eu faço de uma forma baseada na ciência, eu fiz de uma forma empírica e muito rudimentar, né? Ali do jeito dos ferreiros antigos, né? Uhum. Atualmente, por exemplo, eu estou fazendo um curso de marcenaria, que é muito legal, por exemplo, fazer uma peça que é do mesmo jeito que a gente faz uma peça no carro. Estou lá torneando uma peça, né? Fazendo um cilindro, fazendo um encaixe que tem que ser o mais perfeito possível, né? A gente tem eu particularmente tenho todo esse envolvimento nessas questões. E um outro hobby que eu tenho, que é bastante interessante, veio até em função de um colega que é mineiro, que é com café. Eu adoro café, então me especializei em métodos de café.
Eu tenho lá uns 12 tipos de jeito de fazer café. Então, antes da pandemia, eu reuni os amigos, né? Como é que vamos fazer o café? Né? Então, tem uns métodos que parecem muito a química, assim, né? Com bulbo, com calor. Então, uma boa diversão, mas ao mesmo tempo traz um pouco de ciência, um pouco de questões sensoriais, né? De tu ter uma questão do ambiente agradável, mas experimentando questões diferentes, né? Para completar, ainda fiz um curso já de cervejeiro, né? Tem um colega que está se aposentando agora, que é o professor Masahiro, é um japonês. A gente fez um curso juntos e já fizemos aí, já quase 100 litros de cerveja aí. Obviamente já consumimos tudo, né? Então tem essa dinâmica também aí, pessoal. E esses hobbies, por exemplo, da cutelaria e ali o professor falou de alguma coisa de futsal também, surgiram depois de fazer a faculdade ou já existiam antes? O professor já tinha uma... Mas depois de fazer faculdade, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, a cidade onde eu nasci tem 12 mil habitantes, eu nasci no interior dessa cidade, né? Então, o meu convívio muito era no campo, né? Com animais, roça, né? Aquela coisa bem rudimentar e básica, né? Sim. O interesse por outras atividades vem a partir da engenharia, né? Aliás, a escolha da engenharia já vem por essa minha curiosidade inicial de transformar, de fazer as coisas, né, que a gente tinha no interior de uma forma rudimentar no nosso dia a dia da lavoura, mas a engenharia sim é que ela trouxe toda essa curiosidade, essa vontade de fazer coisas diferentes, né? Legal. E eu queria que o professor desse um recado para as pessoas que acompanham as redes sociais do Cientificidade, e especialmente para os estudantes de educação básica e que possuem vontade de fazer ciência, ser um cientista. Queria que o professor deixasse um recado aí. Primeiro, dizer que se tem uma grande oportunidade de se estudar aqui na UDESC, uma universidade pública e gratuita. É uma universidade que tem todo um apoio financeiro do governo do estado e que oferece vários cursos para a comunidade catarinense, inicialmente, né? Mas de todo o país, né? E que aqui nós temos uma infraestrutura, umas estruturas muito legal, com uma estrutura espetacular entre as melhores universidades do país para desenvolver ciência. Então, tem um dia a dia da engenharia que é muito legal, que é o envolvimento com laboratórios, que é a questão de fazer uma pesquisa e aplicar esses resultados. Então, é muito interessante e vale a pena nesse convívio do dia a dia aqui dentro da universidade. Às vezes a gente coloca a engenharia, que é uma questão mais de cálculos, mais difícil de se desenvolver. Mas a gente pode tornar a engenharia também muito agradável e muito prazerosa. Certo. Eu queria agradecer o professor mais uma vez por estar participando da nossa entrevista. É muito importante que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, porque realmente ajuda e acho que influencia de uma certa forma. E eu queria pedir que também acompanhem o canal de Cientificidade nas redes sociais, no YouTube, e também sigam a equipe Albatroz nas redes sociais também, que a gente sempre também está postando bastante conteúdo legal lá. Muito obrigado, professor. Agradeço pelo tempo que o professor deu pra gente. Legal. Vocês estão parabéns com essa iniciativa, né? E que todo mundo que quiser conhecer a universidade, né? A gente está de portas abertas aqui, é só agendar através dos meios que a universidade proporciona, ou através de vocês aí, e vir aqui conhecer onde que a gente trabalha e como que a gente trabalha. Os projetos são bacanas e trazem um outro ar, né, para o desenvolvimento da universidade, né? Além desses projetos, né, a gente tem as empresas júnior, né, também que traz aquele caráter mais de administração, né, que também
importante para a formação do engenheiro. Obrigado, professor. Boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde a todos.